Faz só pouco barulho, que a mãe vai entrar rápido e já vou sair de novo. Deixa-me só cá. Rafael, dá o tênis da mãe, lá, na varanda. Oh, mãe, tá muito sol. Sim, está muito sol, mas vai lá. Mas tá um pouco frio. Encosta a porta. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estou novamente aqui rapidinho, entrei aqui rapidinho. Para comunicar, para dizer a vocês que teremos uma manifestação, não é, em prol dos direitos humanos, em prol das causas essas humanas. Tem a ver também com a justiça, em prol daqueles que foram encontrados mortos em casa, em prol de uma justiça séria, praticamente nós estamos a falar de tudo. Estamos a falar de tudo aquilo que acontece como imigrante dentro do espaço europeu e não só, não é, especialmente aqui em Portugal. Sabemos nós que ainda estamos com o caso da Maria, e não só o caso da Maria, mas também com o caso do Jussi, não é, que também foi encontrado morto dentro de casa, e não só, também temos aqui o caso de alguns dos nossos compatriotas que por sua vez sofreram agressão essa na mão da polícia. Essa é a razão que nos faz novamente sair das ruas. Sabemos que nós que estamos a viver em um momento esse muito difícil, nós estamos a dizer em termos esses, não é, de imigração, e não só de imigração, mas também em termos esses de ataques esses racistas, xenófobos, intolerância, não é, religiosa e por aí fora. Eu sei que muitas das pessoas não gostam, não gostam ou não querem estar, não é, juntamente, não é, nessas lutas, mas é necessário que os imigrantes se levantem, porque nós estamos a falar de uma luta essa muito difícil. Falar sobre a imigração também é um tema esse difícil. Entender como é que temos estado dentro do espaço europeu também é difícil. Entender que, não é, que nada veio de mão beijada, porque todos nós fizemos, não é, o que nós fizemos aqui. A nossa imigração não foi de forma essa desorganizada, nem de forma essa desordeira. Sabemos nós, para que nós possamos estar aqui no espaço europeu, houve um processo esse, não é, que por sua vez foi através de vistos, uns de vistos esses de trabalho, outros, não é, como turista, e acabaram por permanecer, não é, em certos países, mas este não é o caso.
Nós ainda estamos aqui com o caso da Maria. O caso da Maria não pode morrer, não é? O caso da Maria não pode morrer, o caso do Júdice não pode morrer, e outros casos também não podem morrer, porque nós estamos a falar de justiça. E nós estamos a acompanhar exatamente aqui também o processo, não é? O processo da senhora, não é a senhora portuguesa, porque nós também temos que falar desses casos, é caso esse de direitos humanos. Nós estamos a falar da senhora que desapareceu até os dias de hoje, não é? Não sei se foi morta com, não é, uma grávida, a senhora de tu acho que esse é só o nome da freguesia, não é? A senhora que foi morta, que também nesse exato momento a família encontra-se em uma situação dificílima em termos da justiça. Por isso é que eu tenho dito, a justiça tem que servir para todos, não para uns em particular, não é? A justiça não pode só prevalecer para pobres, mas também tem que prevalecer para aqueles que têm dinheiro, porque são esses que têm dominado aqui as esferas da justiça, né? Nós estamos a falar de um caso esse que tem nos deixado preocupados. Nós estamos a falar de justiça, nós estamos a falar de leis, não é? E também, sem esquecer aqui, gritar bem alto, não é? Dizer assim que nós apenas estamos aqui para poder, não é, clamar pelos nossos direitos como imigrante, como povos esses falantes esses de língua portuguesa, que são palopes. Então nós estamos aqui para poder, não é, fazer mais uma vez uma marcha, não é, uma marcha pacífica, não é, que desta vez vai ter que ser concentração em frente ao consulado de Angola, em Lisboa, não é? Onde nós vamos permanecer das 10, não é, até às 11 horas, e depois das 11 nós vamos dar continuidade de uma marcha essa pacífica até então, não é, ao Palácio de Belém, não é, onde nós vamos, por sua vez, também fazer, não é, dar continuação a esta manifestação como uma espécie de vigília esta até às 16h30. Eu vou estar aqui para poder endereçar aqui alguns vídeos curtos, não é? Para todos aqueles que queiram participar no dia 18 do mês de julho, que é na próxima sexta-feira, nós vamos estar em frente ao consulado das 10 às 11 para dizer aos senhores do consulado: nós estamos aqui, não morremos, estamos vivos, não é? Se estes têm se passado como nossos representantes, não é? Nossos representantes em certos países, então eles têm que tomar, não é? Têm que tomar a responsabilidade quando aconteça alguma coisa, não é? Esses representantes devem se posicionar como representantes esses das comunidades, não é? Dos países em questão. Sabemos nós que nós temos tido queixas essas de variados países, não é, onde está localizado ou onde está, não é, essas embaixadas, esses consulados. Sabemos que as nossas embaixadas não fazem nada, não fazem minimamente nada para a comunidade angolana. Os nossos consulados não fazem minimamente, não é, nada para as nossas comunidades. E somos nós também, a comunidade, que temos o direito e o dever de cobrar a essas entidades para que, não é, venham se posicionar nos casos como estes, não é, de agressão contra os nossos compatriotas, de mortes contra os nossos compatriotas e por aí fora. Mas nós não estamos só aqui para defender os casos esses dos nossos compatriotas. Nós, quando falamos sobre os direitos humanos, estamos a falar de um vasto, não é, de nacionalidade. Nós não estamos somente aqui a falar para os angolanos, mas estamos a falar para todos os imigrantes. É necessário que os imigrantes venham, não é, participar, não é,
tenham mais ou menos atenção, não é, aos sinais que temos vivido nos últimos tempos. Nós estamos a falar sobre, não é, as causas esses dos direitos humanos. Defendemos vida, não defendemos objetos. Nós não estamos aqui para defender ou falar para objeto. Nós estamos aqui para falar para as pessoas, não é? Nos dirigir às instituições, chamar a atenção, não é? Sobre o perigo que está a haver, não é? Contra os imigrantes. Sabemos nós que também temos aqui nos deparado com algumas situações aqui que nos deixa também preocupado, como por exemplo a forma em que este partido tem levado, não é, as situações sobre a imigração, tem deixado em perigo os nossos filhos. Nós estamos a falar, não é, das listas ultimamente que têm estado escarrapachado aqui nas redes sociais, não é? Pessoas essas que deveriam proteger os nossos filhos, pessoas essas que deveriam proteger as crianças e acabam por meter em perigo o nome, as listas que são expostas nas escolas. Não significa que as listas estejam expostas na escola, que qualquer um desses deputados ou qualquer um desses partidos, não é, façam aproveitamento ou vão lá como se fosse uma espécie tipo de fazerem aproveitamentos através dos nomes dos nossos filhos. Quando nós falamos sobre as listas expostas, é especificamente para os pais. As listas estão aí para que os pais venham visitar as listas, para que os pais saibam exatamente qual é a turma dos seus filhos, para que os avós também saibam as turmas dos netos, os tios e por aí fora, não para os deputados. Não é? Não para os deputados, ainda mais deputados esses que deveriam se dar o respeito, não é? Deputados esses que deveriam, não é, proteger, não é, as nossas crianças, ou a lei que defende a criança, são esses que têm posto em causa a vida dos nossos filhos. Os nomes, não é, explanado na Assembleia da República, não é? Isto também é crime. Nós estamos a falar de um crime. Nós não estamos a falar de uma coisa passageira, nós estamos a falar de um crime, porque são nomes esses postos de tal forma, né? Porque sabemos nós que vivemos em uma era muito difícil, não é? Onde muitas das vezes os nossos filhos têm corrido risco através, não é, da exposição. Quando nós falamos sobre a exposição, não falamos só sobre a exposição dos nossos filhos nas redes sociais, mas também falamos sobre a exposição dos nossos filhos, não é, através dos seus nomes completos, os seus nomes, os seus sobrenomes completos, não é, que estão explanados ou que estão escarrapachados dentro dessas listas. Né? E é muito perigoso, é muito triste quando nós nos deparamos com, não é, com o posicionamento de alguns deputados dizendo que essas listas estão expostas nas escolas. Não significa que essas listas não é, estando expostas nas escolas como é que eu vou dizer? Faz com que os deputados vão e retiram os nomes dos nossos filhos para fazerem o que bem entenderam. Nós não podemos permitir com que, não é, se faça política por cima da situação dos nossos filhos. Nós não podemos permitir, independentemente da sua religião, não é, etnia e por aí fora. Não podemos admitir com que esses erros sejam, não é, repetidos por várias vezes. Nós não podemos permitir com que esses deputados, não é, façam dos nomes dos nossos filhos como uma espécie de guerra, de grito de guerra, porque nós estamos a falar nós estamos a falar de pessoas. Nós não estamos a falar de animais, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de crianças. Né? E crianças, quando são expostas, é preciso que, não é, o governo, não é, venha tomar algumas providências com relação a esse posicionamento desses partidos políticos ou destes deputados. Não, nem tudo é válido. Sabemos nós que estamos a viver uma era essa de tão complicada em termos esses de imigração, mas não faz
com que esses partidos políticos ou com que esses deputados venham fazer aproveitamento, né, metendo em causa ou metendo em perigo os nossos filhos. Porque isto é um sinal que está a ser dado, não é? É um sinal que está a ser dado. É preciso que os pais se posicionem, não é? Não vamos normalizar comportamentos como estes, como o comportamento esse dos deputados do partido Chega. Tudo bem, hoje este partido é um dos segundo maior partido, não é como eles dizem, mas é preciso que alguém, não é, se posiciona com relação aqui ao comportamento desses deputados, não é? E sabemos nós que muitos deles também são netos esses de imigrantes, têm os nomes esses de outros, não é, tem nome esses diferenciados. Muitos deles são netos de árabes, muitos deles são netos de chineses, muitos deles são netos de africanos, muitos deles são netos, não é, de indianos, muitos deles, quer dizer, há um vasto de nomes que eles próprios não entendem exatamente como é que surgiu esse nome, esse sobrenome. Não é? Ainda bem que nós temos ainda portugueses esses do bem que estão a conseguir analisar, não é, o comportamento aqui desse partido Chega. Não basta só nós apoiarmos esses partidos, mas é preciso entender quais são as ideologias desses partidos, o que esses partidos poderão trazer de bom ou de melhor para a sociedade ou para o bem do país. Quando nós falamos sobre questão esta de defender a nossa pátria, não é? Defender a pátria não é meter em causa a proteção das crianças, não é meter em perigo as nossas crianças, não é? Falamos tanto da imigração, a imigração tem sido o problema, não é? No caso de Portugal, mas não são os imigrantes, mas é a forma em que se tem feito a política ultimamente, não é? É a forma em que tem se feito, não é, as políticas nos dias de hoje. Que tipo de político nós temos? É isso que nós temos que nos perguntar. Nós queremos mudança radical, não é? O porquê que nós devemos apoiar esse partido? O que me leva a crer que este partido será a solução do país ou dos portugueses? Eu tenho acompanhado aqui muitos dos entrevistas que estão a ser feitas aqui em alguns jovens portugueses. Nem eles próprios sabem o porquê que apoiam o partido Chega, não é? Deixa-me um bocadito aqui triste, porque nem o mesmo jovem que apoia o partido Chega consegue perceber o porquê que ele apoia, não é? Apoia por quê, não é? O que este partido poderá trazer de bom para a melhoria, não é? Não só no país, mas também para as nossas crianças. É preciso começarmos a fazer essas perguntas a nós mesmos, nos perguntar a nós mesmos por que eu devo apoiar esse partido. O que esse partido vai me oferecer? Ou o que este partido poderá trazer de bom, melhor que aquele, não é? Melhor que o outro partido, não é? As pessoas têm que aprender a fazer perguntas a si mesma, não é? O porquê que eu devo apoiar esse senhor, não é? Será que esse senhor será a solução para o nosso país? Não é? E é tão triste quando nós nos deparamos com alguns posicionamentos de alguns jovens, porque dizer assim, fazem perguntas assim sobre o escolher se gostaria de ser tratado como um racista ou gostaria, não é, ter um país minoritário. Eles dizem que preferia ser considerado um racista. Então é preciso, não é? É preciso que os senhores que governam tomem atenção, não é? A forma em que eles estão a fazer a cabeça dos jovens, que tipo de política tem sido feita, não é? É mais ou menos isso. A nossa intenção dessa manifestação é fazer o quê? É sairmos novamente
dizer que nós estamos aqui, não é? Nós exigimos, não é? Exigimos que o governo português venha se posicionar perante esses discursos racistas, esses discursos xenófobos de intolerância, não só racial, mas também religiosa, que está a haver ultimamente aqui em Portugal, mas também já está a haver perseguições essas cerradas. Então é preciso que os imigrantes tomem atenção o que está acontecendo. Não é? Quando nós falamos sobre os nossos direitos, não é? Nós também temos direito, como imigrante temos direito. E quando nós falamos sobre, não é, quando nós falamos sobre a colonização, nós também estamos aqui para exigir o respeito para com os povos esses falantes de língua portuguesa, povo palopes, dos palopes, não é? E sabemos nós que o Brasil já se posicionou-se, caso Portugal não é insistir, não é a tomar este lado, não é de mão de ferro contra os imigrantes brasileiros, o Brasil também vai poder tomar as suas providências. É isso que também os nossos políticos deveriam fazer. Os políticos deveriam fazer, não é? Nós estamos a falar de uma imigração, não é, que marca a diferença em termos econômicos nesse país. Nós não estamos a falar de qualquer coisa, não é? A mensagem que está a ser passada, não é, para os portugueses, não é? São mensagens essas muito erradas, fazer crer que os imigrantes vivem, não é, às custas do Estado, fazer crer que os imigrantes, não é, são dependentes do subsídio, e isso não é verdade, né? Então é mais ou menos isso. Eu quero dizer assim, nós temos uma manifestação em prol dos direitos humanos, em prol, não é, da justiça por aqueles que foram encontrados mortos dentro de casa, no território português, principalmente no território português. Nós vamos sair novamente para podermos então falar sobre, não é, lembrar que a sociedade, não é, não só africana, mas também outras comunidades estão atentas aos sinais que têm acontecido aqui, não é? Tanto quanto o posicionamento de alguns partidos ou de alguns deputados do Partido Chega. Nós estamos aqui para poder dar voz àquelas pessoas que tenham receio, que tenham medo, não é, de lutar pelos seus direitos. Então, este, não é o propósito. Dia 18 deste mês temos uma manifestação. Vamos estar em frente ao consulado angolano em Lisboa para dizer que também não estamos aqui, não estamos mortos, nós estamos aqui, exigimos com que os governos desses países se posicionem perante as injustiças que têm acontecido aqui, não é? No seio, não é, da nossa comunidade ou das nossas comunidades, não é? Eu estou a falar tanto quanto sobre a comunidade cabo-verdiana, angolana, moçambicana, brasileira e por aí fora. Enquanto os nossos governos não se posicionam tal e qual como o governo português, não é? Nós vamos começar, não é, a perder os nossos compatriotas. Então, essa é a intenção. Sairmos novamente às ruas para então exigir os nossos direitos como imigrantes, como povos esses falantes de língua portuguesa, palope, não é, ou palopes, não é? Esta é a intenção novamente que vai nos fazer sair novamente às ruas, não é? Nós estamos aqui para poder dizer que, não é, nós, a comunidade, nós, os imigrantes, estamos atentos aos discursos incendiários de alguns partidos ou de alguns políticos que nós soubemos, né, quem eles são, né? Então, a maior atenção. Nós não podemos abdicar dos nossos direitos. Nós não podemos abdicar dos nossos direitos. Nós não podemos deixar com que a nossa comunidade sofra, não é, de tal forma,
não é? Sem que ninguém possa se posicionar. É a hora das comunidades começarem a se posicionar perante a essas atrocidades, porque são atrocidades essas atrás de atrocidades, não é? E é mais ou menos isso. Eu entrei aqui somente para comunicar essa manifestação dia 18. Dia 18, vamos sair novamente em nome também da Maria, em nome, não é, do Jusce e em nome dos outros, não é, dos outros que já lá se foram, e muitos deles não são relatados, os assuntos não são dados importância nas mídias, não é? Vamos sair também em prol daqueles que têm passado, não é, por alguns constrangimentos na mão da polícia, não é? Esta é a intenção. Falar sobre os direitos humanos, defender as causas humanas, não é? Não é afrontar, mas falar sobre as causas essas que as comunidades ou as causas essas que, não é, os imigrantes têm sofrido, não é? Os ataques têm sido frequentes, não é? A forma em que nós somos tratados também, não só, não é, em termos esses raciais, mas também em termos esses nas empresas. Nós temos que começar a falar sobre isso, não é? Nós temos que começar a nos posicionar quanto a essas questões. É mais ou menos isso. Espero que, não é, não se esqueçam, quem quiser de participar na manifestação, quem quiser de vir ter conosco, não é? Pode deixar aqui uma mensagem através do off, aqui mesmo aqui no TikTok. E já nós vamos ter ali os panfletos também já girar, né? Para vocês saberem exatamente, não é? O dia, a hora, não é? A trajetória. Esta manifestação já está, nós já comunicamos à polícia, à Câmara Municipal, não é? E nós só estamos a aguardar o dia desta mesma concentração. Vamos fazer uma concentração em frente, não é, ao consulado angolano das 10, uma concentração, mas com um grito de guerra, não é? Dizer que nós estamos aqui e nós estamos a acompanhar o vosso trabalho, não é? A forma em que a nossa comunidade tem sido tratada, não é? Então é preciso que o consulado, não é? Ou que os consulados, ou que os cônsulos, ou o embaixador se posicione, não é? Porque nós vamos estar aqui para lembrar que nós ainda somos uma comunidade, não é? Que nós somos uma comunidade, para que essas embaixadas, para que esses consulados pudessem, não é, ter espaço, não é? Aqui em Portugal precisou de termos uma comunidade, e é essa comunidade que tem sido abandalhada, essa comunidade que tem sido desprezada, não é? E esta manifestação, concentração em frente ao consulado, das 10 às 11 horas, que nós vamos fazer ali uma parada, não é? Das 10 às 11 horas, depois só assim que nós vamos em marcha, não é? Para então fazermos uma vigília em frente ao Palácio de Belém, não é? Porque nós queremos ser ouvidos, não é? Tanto quanto nas instituições essas angolanas, tanto quanto nas instituições essas portuguesas, não é? Nós queremos dizer que a justiça deve ser feita para todos, independentemente do estado social ou não. A justiça deve prevalecer para todos. E é mais ou menos isso, não é? Até lá nós vamos estar aqui a partilhar alguns vídeos, curtos vídeos, né? Vamos ter ali mais pessoas a fazer lives essas para poder informar que essa manifestação, não é, vai decorrer no dia 18, não é, de julho, não é, já a próxima semana. Então a dinâmica é partilharmos isso, falarmos sobre isso, não é? Porque os casos são imensos, os constrangimentos, não é? Como é que eu vou dizer? As agressões têm sido frequentes, não é?
independentemente, não é, independentemente da sua ideologia religiosa, política, posicionamento socioeconômico ou não, nós estamos aqui abertos para poder partilhar com vocês o que é que tu estás à espera, vem até conosco no dia 18, em frente ao consulado, porque vocês estão a ver como é que não é, os angolanos têm sido tratados, em termos esses de documentação, como é que vocês têm sido tratados, não é? Quer dizer o quê? Quer dizer que estes senhores da embaixada, esses senhores do consulado, não estão minimamente aí para com os cidadãos angolanos. Estamos em um território onde eles já deveriam aprender a tratar as pessoas, onde eles já deveriam se arranjar novas formas de poder fazer os seus atendimentos em termos esses de documentação e não só. É uma humilhação tremenda, não é? O que me deixa aqui um bocadinho preocupada é a forma em que o angolano tem se posicionado, mesmo sendo humilhado pela sua embaixada, pelo seu consulado, não é? Essas pessoas não conseguem se manifestar, não é? Tirar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para que, não é, venham mostrar o seu descontentamento, né? Quando nós falamos sobre como é que eu vou dizer, vir em busca de melhores condições, os portugueses também lutaram para que eles pudessem ter essas mínimas condições de vida. Eles tiveram que sair às ruas, eles precisaram de reivindicar. Por isso é que eles têm, não é, esses pequenos direitos que eles tanto discutem, que os imigrantes têm vindo a retirá-los, né? E nós, os africanos, e nós, os angolanos, o porquê que nós temos medo de nos manifestar, não é? Se a manifestação é um direito, não é? Como nós temos direitos, mas também temos dever a serem cumpridos. E é mais ou menos isso, não é? Eu termino já aqui também desta forma, é uma forma de partilhar aqui o meu amor, a minha dedicação, incansavelmente, não é? Querendo ou não, eu vou estar sempre aqui, conhecendo ou não as pessoas, vou estar sempre, não é? Quando eu não puder me fazer presente diretamente com a família, eu vou estar sempre a endereçar aqui, não é, alguns vídeos, fazer algumas lives. Também, no caso esse de manifestação, eu estarei sempre disponível em organizar também, estarei sempre disponível para fazer, então, também a minha parte, não é? Pela experiência que nós temos tido, não é? Como ativistas, essas que fazem manifestações, essas internacional, então nós estamos aqui disponíveis para isso, porque não só aqui no território português, mas eu tenho estado em vários pontos do mundo, não é? Quando se toca em questões essas sobre direitos humanos, não sobre partidos políticos, mas sobre os direitos humanos, estaria aqui para poder, não é, dar o meu contributo, não é? Neste caso, é mais ou menos isso. Não se esqueçam, quem quiser participar no dia 18, não é? Vamos estar à frente ao consulado angolano, não é? Das 10, concentração às 10, vamos ficar mais ou menos até às 11 e depois, posteriormente, vamos fazer a caminhada até o Palácio de Belém, onde nós vamos fazer, não é, a nossa vigília, pelo menos até às 4h30. Eu gostaria até que a vigília fosse até de manhã, né? Até de manhã, porque nós já tivemos algumas experiências ali de fazer uma vigília pelo menos até 24 horas. Por isso é que a manifestação está, não é, está informada mais ou menos até às 4h30, que é a vigília, não é? É uma vigília, não é, que vai marcar a diferença, não importa o número das pessoas, não é? É aquilo que costuma-se dizer, não, normalmente as pessoas não comunicam. Nós temos sempre tendência de comunicar, fazer vídeos para que as pessoas saibam, para que as pessoas não estejam no desconhecido. Essa é a nossa intenção, comunicar a todos vocês que essa manifestação vai sair sim, já está informada, não é? Já está informada. Então, a nossa intenção é chegar em frente ao consulado e dizer, oi, atenção, nós estamos aqui, não é? Em termos esses dos casos que aconteceram bem há pouco tempo, e não só, tem muitos casos que muitas das vezes têm sido abafados,
E nós não às vezes nós não temos o conhecimento porque muitas das famílias ficam com medo de partilhar, muitas das famílias ficam com medo de pedir socorro, muitas dessas famílias, por causa de ameaças que vêm, não é? Através do posicionamento dos senhores do consulado, não é? Isto é por experiência que eu falo, não é? Não por questões essas minhas, mas questões essas que eu teria, que eu defendia, não é? Que eu defendia na altura, não é? Eles fazem questão mesmo de abafarem, de ameaçar, não é? As famílias, e é isso que acontece, é isso que tem acontecido. Um bem-aja para todos vocês, quem sabe já estarei aqui novamente, não é? Para então comunicar, ou então numa outra live de um outro mano, que é o Mano Tomás também, que vai estar aqui a fazer as lives, para comunicar a vocês que temos uma manifestação no dia dos 8. Atenção, os que estão aqui em Portugal, nós temos novamente uma manifestação no dia dos 8 em prol dos direitos humanos, em prol da justiça pela Maria, do Jusce e em prol da justiça daqueles que sofreram agressão diretamente na mão da polícia. Nós estamos aqui para isso, não é? Esta é a nossa intenção, não é? Dizer que basta de racismo, basta de xenofobia, se bem que muitas das pessoas dizem que não existe racismo, que os africanos têm sido um povo que tem se vitimizado. Não, enquanto não acontecer isso com você ou com a tua família, tu nunca vais dar importância a este tipo de situação. Enquanto não acontecer isso com um dos teus filhos, uma das tuas famílias, você nunca vai acreditar que também, não é? A forma em que nós somos tratados, às vezes, em termos esses das leis, não é? De determinados países, tem a ver também com, não é? Tem a ver também com racismo, xenofobia, intolerância racial, religiosa e por aí fora, não é? Isto não é um caso de vitimismo, porque isto até nem faz parte da minha agenda, não é? Porque eu sei lidar muito bem quando me deparar com um racista diretamente, eu sei muito bem como me defender, não é? Porque eu sei também, não é? Também sei como é que eu posso me defender através da lei que me dá o direito de defesa, não é? Então eu quero dizer assim, dia 18, nós vamos estar ali. Eu sei que também vai ter mais outros manos a fazer as lives para comunicar, não é, sobre essa manifestação, como o Tomás, a Sara também vai estar ali a fazer as lives, e quem quiser também fazer as lives chamando a atenção às pessoas que nós temos essa manifestação, não é? Quem sabe é uma forma também solidária, não é? Fazendo lives ou fazer um vídeo, chamar a atenção às pessoas que vai ouvir essa manifestação, também é uma forma essa de solidariedade que muitas das pessoas não fazem a mínima ideia. Não se esqueçam de se doar, não é? Não estou a falar em termos esses monetários, estou a falar em termos esses de solidariedade, não é? Fisicamente, não é? Não se esqueçam de se doar pelo menos 30 minutos, não se esqueçam de se doar pelo menos, não é? 1 hora, não é? Para marcar a diferença, não é? Em termos esses, não é? Da justiça que tantos nós dissemos nas redes sociais, mas não conseguimos tirar minimamente 1 minuto sequer, ou 30 minutos sequer, não é? É aquilo que eu costumo dizer, nós os africanos, principalmente nós os angolanos, temos que nos posicionar. Enquanto nós não aprendemos a nos posicionar, nós vamos ser pisados de tal forma, nós vamos ser desrespeitados de tal forma, como um povo esse desorganizado, como um povo esse que deixa andar, não é? Como um povo esse que... como é que se diz aqui em Portugal? Em Portugal disse, quando alguém te pergunta como é que vai se andando. Nós estamos a aprender aqui com os portugueses, vai se andando e vai deixando, e as coisas vão agravando, né? E é mais ou menos isso. Não se esqueçam, dia 18 de julho,
Nós temos uma concentração em frente ao consulado angolano, das 10 horas, vamos fazer aí um pouco de barulho, das 10 às 11, e depois vamos indo caminhando até o Palácio de Belém, onde nós vamos ter uma vigília até mais ou menos às 16h30. Não é? Por mim, íamos, como era uma sexta-feira, íamos até de manhã essa vigília, não é? E é mais ou menos isso. Não se esqueçam de se doar por 1 minuto. Por 1 minuto estarão a salvar a vida. Por 1 segundo também estarão a marcar a diferença. Um bem-aja para todos vocês. Quem sabe, já vou estar aqui novamente. Mesmo que não seja aqui ou numa outra live com os manos que estão também dentro desta organização da manifestação. Um bem-aja. Um até já. Que aqui também é um espaço para o amor. Obrigado.